Ainda não conseguimos encontrar a fonte do sinal misterioso que estamos recebendo desde 2018. Nós o recebemos a cada 22 minutos e nada pode explicar isso. Alguns cientistas até acreditam que ele pode estar vindo de outra civilização que ainda não conhecemos. Esse estranho sinal de rádio não foi encontrado por um cientista em uma missão. Na verdade, ele foi descoberto por um estudante universitário que estava apenas fazendo um projeto regular para a escola. Tyrone O'Doherty, um estudante de graduação da Curtin University na Austrália, estava analisando dados antigos do céu do hemisfério sul. Ele estava procurando por sinais de rádio estranhos e intermitentes. Finalmente, ele se deparou com um de 18 anos que parecia disparar ondas de rádio em direção à Terra como um feixe de farol. Animado com a descoberta, Tyrone a compartilhou com sua mentora, a radioastrônoma Natasha Hurley Walker. Ela se dedicou a pesquisar esse sinal na esperança de uma descoberta. Mas apesar de verificar diferentes dados de frequência, eles chegaram a um beco sem saída. Mas então, Natasha percebeu um padrão. O sinal se repetia a cada 18 minutos. Isso era demais. Mas quando eles estavam se preparando para estudá-lo melhor, puf! O sinal desapareceu depois de apenas 3 meses, deixando-o sem nada. Sem desistir, Natasha e sua equipe examinaram os céus novamente, desesperados por uma pista. Meses se passaram, mas nada apareceu. Eles estavam prontos para desistir e, de repente, um novo sinal apareceu. Ele ficou piscando por 5 minutos, depois desapareceu, e voltou exatamente 22 minutos depois. A principal dúvida era se esse sinal estava relacionado a um sinal de 18 minutos. Para descobrir isso, Natasha voltou aos dados de rádio antigos daquela área. À medida que se aprofundavam, perceberam que sim, e esses sinais não são nada novos. Eles estão sendo enviados para a Terra há 35 anos. Em 1888, telescópios indianos e americanos os captaram, mas eles foram enterrados sob toneladas de outros dados. Essa foi uma ótima notícia para os exploradores espaciais, pois significava que agora eles poderiam calcular a distância desse objeto misterioso. Depois de fazer as contas, eles descobriram que ele estava incrivelmente longe, mesmo em uma escala espacial, a 15 mil anos-luz da Terra. Agora, a única coisa que faltava descobrir era o que exatamente era esse objeto. Walker e sua equipe começaram a compará-lo com todos os objetos emissores de rádio conhecidos. No entanto, sua origem continua sendo um mistério. Os sinais ainda aparecem a cada 22 minutos nas telas da NASA, sempre terminando com uma frustrante mensagem de correspondência não encontrada. Os cientistas o chamaram de J183910. Alguns acham que o sinal pode vir de alguns seres extraterrestres. Talvez seja o sinal que o SETI, a busca por inteligência extraterrestre, esteja esperando. Esse projeto vem trabalhando há mais de 50 anos, tentando encontrar qualquer evidência de vida além da Terra. Eles também escaneiam o céu em busca de ondas de rádio, pulsos de laser e outros sinais misteriosos. Portanto, talvez seja uma maneira de os extraterrestres comunicarem sua localização. Embora essa ideia possa parecer empolgante, precisamos ter cuidado ao tirar conclusões precipitadas. Primeiro, não temos provas sólidas para isso. Antes de qualquer evidência concreta, trata-se apenas de especulação. Além disso, há outras explicações mais plausíveis. O mais provável é que seja proveniente de um fenômeno natural, e há algumas teorias para isso. A primeira é a teoria do pulsar. Imagine uma estrela enorme no espaço, muito maior do que o nosso Sol. Às vezes, essas grandes estrelas terminam suas jornadas de vida em um evento espetacular chamado supernova. Quando isso acontece, o núcleo da estrela entra em colapso, tornando-se super compacto, como se você estivesse espremendo todo o material da estrela em um espaço minúsculo. Esse núcleo minúsculo e superdenso é chamado de estrela de nêutrons. Algumas dessas estrelas de nêutrons são muito especiais. Nós as chamamos de pulsares. Elas receberam esse nome porque parecem pulsar com energia, como um farol espacial. Esses pulsares têm campos magnéticos incrivelmente fortes, muito mais fortes do que os encontrados na Terra. Eles são como enormes ímãs no espaço. Por causa disso, eles disparam feixes de energia. Eles também estão girando muito rápido, de modo que esses feixes de energia parecem pulsar e se desligar à medida que giram.
O estranho sinal que detectamos parece ter semelhanças com pulsares, mas não é bem assim. Os pulsares geralmente têm uma vida útil previsível e desaceleram com o tempo, acabando por interromper seus sinais de rádio. Em contraste, nosso sinal misterioso é bastante persistente e está piscando além do que é esperado para pulsares. Bem, talvez não seja um pulsar típico, ou não seja um pulsar de fato. Há também uma teoria magnetar. Um magnetar é outro tipo de estrela de nêutrons. Elas são como versões superalimentadas dos pulsares, com campos magnéticos ainda mais fortes e períodos de pulsação um pouco mais longos. Talvez seja essa a causa da intensa persistência do nosso sinal. Entretanto, quando plotamos os dados, percebemos que o sinal também não correspondia às vibrações do magnetar. Os magnetares não apenas emitem ondas de rádio, mas também poderosos raios-x, pois são muito energéticos. Mas o sinal que recebemos estava emitindo apenas ondas de rádio. Portanto, concluímos que não se trata de um pulsar nem de um magnetar. O comportamento do sinal é muito estranho e sugere uma fonte não natural. Isso significa que pode haver algo no universo que os cientistas ainda não exploraram completamente. E há um objeto espacial sobre o qual não sabemos muito. A teoria final é o chamado pulsar anão. Um pulsar anão é como uma estrela que pisca com flashes de luz semelhante aos pulsares, mas leva mais tempo para cada piscar. Normalmente as anãs brancas são os restos de estrelas menores. Elas não piscam porque seu campo magnético não é tão forte quanto o dos pulsares. Mas quando uma anã branca se torna bastante robusta, quase a massa do nosso Sol, ela fica super densa e começa a pulsar com um forte campo magnético, exatamente como os pulsares. Elas têm uma peculiaridade interessante. As anãs brancas são feitas de elétrons e não de nêutrons como os pulsares. Quando esses elétrons carregados começam a dançar com o campo magnético, eles emitem flashes de luz periódicos que ocorrem a cada 100 ou 1000 segundos. Como você se lembra, nosso sinal tem um período de 22 minutos, 1320 segundos, um pouco mais longo do que os pulsares de anãs brancas comuns, mas está muito mais próximo da verdade. Até agora, essa parece ser a explicação mais plausível. Mas mesmo essa teoria ainda não está totalmente confirmada. Isso apenas mostra o quanto há no universo que ainda estamos descobrindo. Por exemplo, Fast Radio Bursts, outro tipo misterioso de sinal que estamos detectando. São como explosões rápidas e intensas de energia na forma de ondas de rádio. Elas têm 1 tonelada de energia. As FRBs são tão poderosas que às vezes podem ser mais brilhantes do que galáxias inteiras. Imagine só, elas liberam tanta energia em poucos milissegundos quanto o nosso Sol libera em 3 dias inteiros. Essas explosões ocorrem em todo o céu com frequências enormes, embora algumas tenham sido detectadas com frequências mais baixas. Todos os dias detectamos cerca de 10.000 FRBs aleatórias no céu. Algumas delas se repetem, mas a maioria acontece uma vez e desaparece para sempre. Infelizmente, a maioria delas dura apenas uma fração de segundo, e quando sua energia chega até nós, é 1000 vezes mais fraca do que o sinal de um telefone celular vindo da Lua. É por isso que, apesar de seu brilho, ainda há muito que não entendemos sobre esse assunto. Ainda estamos tentando descobrir o que causa essas FRBs. Elas podem ser provenientes de diferentes fontes, como os já mencionados magnetares, estrelas em colisão ou até mesmo galáxias em fusão ou anãs brancas. À medida que essas explosões viajam pelo espaço, elas captam informações sobre os ambientes cósmicos pelos quais passam, como nuvens de gás interestelares. No entanto, é muito improvável que as FRBs sejam mensagens de seres extraterrestres. Não apenas porque há milhares delas todos os dias em todo o céu, mas também porque sabemos que as fontes dessas explosões devem ser incrivelmente energéticas. Para isso, nossos vizinhos teriam que ter equipamentos mais fortes do que galáxias inteiras. Mas o ponto principal é que, embora todos esses sinais sejam fascinantes, ainda há muito que aprender sobre eles. A Voyager 1 está viajando pelo espaço interestelar há mais de 45 anos e já tem uma longa barba grisalha. Só que não. De repente, ela começou a enviar sinais estranhos para a Terra. Ainda mais bizarro é que não há sinais de que a sonda tenha quebrado ou algo assim. Cientistas da NASA estão tentando desesperadamente encontrar o motivo. Então, o que aconteceu exatamente? Primeiramente, deixe-me falar um pouco mais sobre a Voyager 1 e sua longa jornada. Essa é uma sonda espacial norte-americana.
A NASA a enviou para o espaço em 5 de setembro de 1977. O objetivo da Voyager era explorar os planetas externos do nosso sistema solar, ou seja, Júpiter e Saturno. Inicialmente, os cientistas assumiram que a missão levaria cerca de 5 anos. Que piada! A sonda superou todas as expectativas. Não só cumpriu sua missão, mas ainda está funcionando por muito mais tempo do que o esperado. A Voyager 1 viaja pelo espaço há mais de 45 anos. É difícil subestimar o que a Voyager 1 fez pela ciência. Em primeiro lugar, enviou com sucesso muitas fotos de Júpiter e Saturno para a Terra. Por sinal, você pode até conferir essas fotos, todas elas estão publicadas no site da NASA. Graças à Voyager, também descobrimos várias luas novas de Júpiter e um sistema anteriormente desconhecido de seus anéis. Aprendemos que a famosa mancha vermelha de Júpiter é na verdade uma tempestade gigantesca e super rápida. E após deixar a órbita de Netuno para trás, a sonda também enviou muitos dados importantes sobre plasma interestelar. E então, a Voyager 1 provou com sucesso aos cientistas o quão útil ela era. Depois disso, se dirigiu alegremente para o seu próximo objetivo, o Cinturão de Kuiper e a Heliosfera. O Cinturão de Kuiper é um anel de corpos gelados que se estende de Netuno até uma distância de aproximadamente 50 unidades astronômicas do Sol. É meio parecido com um cinturão de asteroides, mas cerca de 20 vezes mais largo e 100 vezes mais pesado. E a heliosfera é uma área ao redor do Sol onde a pressão do vento solar é equilibrada com a pressão do gás interestelar. Sim, eu sei, parece uma coisa científica difícil. Apenas tenha em mente que esses dados realmente nos ajudam a entender o universo como um todo. Então, essa é a última tarefa da Voyager, nos contar mais sobre o espaço interestelar. A sonda já nos enviou mais de 60 imagens para um mosaico do Sistema Solar a uma distância de mais de 6,4 bilhões de quilômetros da Terra. Os cientistas usaram essas imagens para montar uma única imagem colorida. A foto foi chamada de Pale Blue Dot, e você provavelmente já adivinhou o que é esse ponto, ou dot. Sim, é assim que nossa Terra se parece através dos olhos da Voyager. Essa foto mostra claramente o quão pequenos realmente somos. Mas a Voyager também tem outra missão ainda mais importante: contar a outras civilizações sobre nós, humanos. Você deve ter ouvido falar sobre a famosa Voyager Golden Records, ou discos de ouro da Voyager. Foram criados muitos arquivos de áudio e vídeo e adicionados a esses registros. Existem algumas seções. A primeira contém olá em 55 idiomas, incluindo antigos e extintos. Quase 80% das gravações são peças musicais diferentes. Música clássica, como Bach, Beethoven, Mozart e Stravinsky. Música folclórica de diferentes países e eras. E um pouco de blues, como músicas famosas de Louis Armstrong e Chuck Berry. Os 20% restantes das gravações contêm diferentes vozes humanas, sons da natureza e animais, assim como 116 imagens codificadas como sinais de áudio. Há também gravações de discursos de Kurt Waldheim, ex-secretário da ONU, e Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, com mensagens amigáveis. Além das gravações, os cientistas também incluíram uma agulha para tocá-las. Não se preocupe, eles também deixaram um desenho simples que mostrava como usar todas essas coisas e como traduzir os sons em imagens. Eles adicionaram as coordenadas da Terra, que criaram usando um mapa pulsar. Ele mostra a posição do Sol na Via Láctea. As gravações foram colocadas em uma caixa de alumínio coberta com ouro para protegê-las contra a radiação e a poeira cósmica. Carregando essas gravações, a Voyager 1 partiu em sua longa jornada e já percorreu uma bela distância, eu diria. No momento, ela está a 154 unidades astronômicas de distância de nós. Isso é cerca de 23,3 bilhões de quilômetros. Isso a torna o objeto feito pelo homem mais distante. Inicialmente, esse título pertencia à missão Pioneer 10, mas a Voyager a ultrapassou em 1998. Que pechincha para a NASA! Já passou e muito da sua data de validade. A Voyager 1 é realmente tão incrível que até ultrapassou sua irmã gêmea, a Voyager 2, que por sinal havia sido enviada para o espaço 2 semanas antes. A Voyager 1 se move a uma velocidade de 17 km por segundo. Isso é 56 mil km por hora. Mesmo o carro esportivo mais rápido do mundo viaja a uma velocidade de apenas 490 km por hora. Então, é difícil imaginar a velocidade da Voyager. De qualquer forma, no momento, a sonda está indo para as fronteiras da nuvem de Oort. Esse é o nome de uma camada hipotética de objetos gelados ao redor do Sistema Solar. Os astrônomos ainda não confirmaram sua existência, mas têm quase certeza de que está lá.
Afinal, até mesmo os buracos negros eram apenas uma teoria até pouco tempo atrás. Infelizmente, a Voyager 1 não retornará ao sistema solar. Ela manterá contato com a Terra pelo menos até 2025, mas eventualmente perderemos a conexão com ela para sempre. Em 300 anos, chegará às fronteiras da nuvem de Oort. E em 30 mil anos, não estarei por perto então, finalmente deixará o sistema solar. E se nada acontecer com ela ao longo do caminho, em mais 10 mil anos, a sonda se aproximará da estrela anã vermelha Gliese 445 na constelação da Girafa. No futuro, ela provavelmente continuará vagando pela Via Láctea. E agora, vamos finalmente discutir a parte dos sinais misteriosos. Então, o que aconteceu? Bom, uma coisa bastante incomum. O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, que monitora e controla ambas as Voyagers, relatou esse problema em maio de 2022. Nossa nave espacial veterana de repente começou a enviar dados estranhos para a Terra. Toda a situação intriga até mesmo engenheiros da NASA. Aposto que você está pensando, vamos lá, ela provavelmente acabou de quebrar ou algo assim. Mas a verdade é que a Voyager 1 está completamente bem. Ela funciona como de costume, recebe e executa comandos da Terra e coleta e envia dados científicos. Mas as leituras do AACS, sigla do inglês para Subsistema de Controle de Atitude e Articulação, não mostram mais o que realmente está acontecendo com a Voyager. Esse sistema suporta a orientação da sonda no espaço e ajuda a manter contato com a Terra. Então, basicamente, os sinais significam que a orientação da sonda no espaço está confusa. Mas os cientistas afirmam que esse não é o caso. Eles sabem que a ponte do sinal da antena permanece na mesma posição em relação à Terra, como planejado. O problema não desencadeou nenhum dos sistemas integrados de proteção contra falhas. A sonda nem entrou no modo de segurança. Então, o que está acontecendo? Suzanne Dodd, chefe do projeto, diz que o problema não é realmente tão inesperado. Afinal, a Voyager 1 já tem 45 anos. A especialista admite que o que está acontecendo com a sonda continua sendo um mistério para eles. Não se sabe exatamente de onde vêm os dados incorretos, e não está claro como isso afetará a operação da Voyager. Ela acrescenta, no entanto, que não é tão surpreendente, considerando que a sonda está no espaço interestelar. Há um nível muito alto de radiação lá. Nenhuma nave espacial chegou a esse ponto antes. Cientistas da NASA dizem que continuarão monitorando de perto os dados provenientes da Voyager 1 até descobrirem o problema. Se o encontrarem, a equipe de gerenciamento tentará consertá-lo. Caso contrário, a equipe terá que se adaptar às novas condições. No entanto, pode não ser suficiente apenas entender o problema. Leva até 20 horas e 33 minutos para receber o sinal da Voyager, e leva a mesma quantidade de tempo para responder a ele. Bem, pelo menos a segunda nave espacial, a Voyager 2, está completamente bem. Mesmo que também esteja atualmente no espaço interestelar, a uma distância de 19,3 bilhões de quilômetros da Terra. De qualquer forma, só podemos esperar por notícias e desejar que o problema seja resolvido. Na verdade, eu me pergunto quanto tempo a Voyager 1 pode durar. Será capaz de voar para as fronteiras da nuvem de Oort em 300 anos? O que você acha? Eu gostaria de saber sua opinião nos comentários. Ei, acorde rápido! Ouça isso! É um sinal de FM de 5 segundos vindo de uma das luas de Júpiter. Você corre para o seu telefone e informa seus colegas. Eles surtam com as notícias e correm para o laboratório. Você é cientista e trabalha com a sonda Juno, explorando Júpiter há anos. Mas esta é a primeira vez que testemunha algo tão incomum. Ganymedes é a maior lua de Júpiter e a maior do nosso sistema solar. Se esse corpo espacial não orbitasse ao redor de Júpiter, seria classificado como um planeta, ainda maior que Mercúrio e Plutão. O que faz esta lua se destacar entre as outras é o fato de ter seu próprio campo magnético. Ganymedes nasceu há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Isso significa que é tão antiga quanto Júpiter. Com o tamanho de um planeta, leva 7 dias terrestres para orbitar o seu. Todos se reúnem no laboratório, esperando pacientemente que você toque a gravação do sinal que vem do espaço. Seus colegas começam a tentar descobrir qual a origem desse som misterioso. Cerca de 40% da superfície de Ganymedes é escura, com crateras espalhadas ao redor, e 60% é clara. Existem informações que provavelmente foram causadas por atividade tectônica ou liberação de água vinda debaixo da superfície. Os cientistas conseguiram descobrir uma fina camada de oxigênio presa na atmosfera da Lua. As temperaturas lá são extremamente baixas, entre menos 110 e menos 130 graus.
Não há muitas informações sobre como a Lua se comporta ou quais elementos químicos se escondem em seu interior. Alguns dos seus colegas tentam criar as mesmas condições que existiam quando o som foi transmitido. Por horas, eles ficam sentados esperando, mas nada. Talvez tenha sido um acaso. Você chega ao sistema de controle e ativa a espaçonave Juno. O ponto principal dessa missão é observar a gravidade de Júpiter, os campos magnéticos, a atmosfera e a evolução do planeta. A propósito, também há algumas evidências de que a maior lua de Júpiter também está evoluindo. Por ter um campo magnético ao seu redor, auroras surgem o tempo todo. Elas são gases brilhantes circulando os polos norte e sul do satélite. Se existisse vida num lugar assim, provavelmente estaria no fundo do oceano extremamente salgado de Ganimedes. Por muito tempo, os cientistas pensaram que o Sol era um componente crucial para o início da vida. Mas agora sabemos que existem organismos que vivem nas profundezas dos oceanos e passam muito bem sem luz solar. Os oceanos no nosso planeta estão colaborando com algumas das criaturas mais bizarras de todas as formas e tamanhos. Os lírios do mar vivem a cerca de 3.000 metros abaixo d'água. Eles têm esse nome porque se parecem com flores, porém não são plantas e sim animais. Não se deixe enganar pelos caules e folhas, que são partes do corpo equipadas com terminações nervosas para detectar comida ao redor. Os tubarões duendes são provavelmente alguns dos tubarões de aparência mais esquisita que vivem no fundo do oceano. Eles podem crescer até 3,5 metros de comprimento e têm um focinho muito incomum. Agora olhe para o tamboril. Ele tem uma bolha bioluminescente na cabeça para atrair a presa e navegar pelo fundo do oceano escuro. É como uma lanterna natural que nunca precisa de pilhas novas. No entanto, apenas as fêmeas são equipadas com ela. O peixe-bolha é outro animal bizarro que vive lá embaixo. Ele habita os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, 2.700 metros abaixo da superfície. De qualquer forma, mesmo que você tenha pedido a todos que mantivessem a notícia confidencial, de alguma forma ela vazou para a mídia e se tornou a mais nova tendência. Você recebe uma ligação de uma emissora de notícias. Eles dizem que querem entrevistá-lo sobre essa descoberta que pode provar que existe vida no espaço sideral. No dia seguinte, vai até a emissora para falar sobre a sua descoberta. Há todo um público no estúdio observando ao vivo cada movimento seu, enquanto você estende a mão para pegar seu copo d'água. A equipe se apressa em fazer alguns ajustes de última hora antes de entrar no ar ao vivo. O maquiador dá algumas pinceladas finais. O engenheiro de som lhe pede para testar seu microfone mais uma vez. Vários dos produtores estão sentados nos assentos da frente. Luzes brilhantes estão inundando o estúdio. A contagem regressiva começa. 3, 2, 1 e... O anfitrião o apresenta e lhe pede para explicar o que ouviu. Você conta sobre a sonda espacial Juno orbitando Júpiter. Depois de algumas perguntas, o anfitrião finalmente faz a pergunta mais temida. Será que o som misterioso está vindo de outra civilização? Todos se inclinam esperando sua resposta. Você congela sem saber o que dizer. Mesmo que a pressão esmagadora no fundo do oceano seja 1000 vezes mais forte do que ao nível do mar, ainda existe vida lá. As algas, consideradas uma iguaria no mundo oceânico, estão fora do menu das criaturas do fundo do mar devido à falta de luz solar. Em vez disso, muitos desses habitantes das profundezas têm que comer as sobras que chegam lá das camadas superiores do oceano. As temperaturas congelantes e a pressão intensa alteraram as células dessas criaturas. Isso as tornou mais resistentes do que os peixes comuns. As bactérias estavam desenvolvendo suas próprias formas de sobrevivência. Estudos mostram que elas se alimentam de certos gases e produtos químicos, como o enxofre e dióxido de carbono. O metano e o hidrogênio são liberados quando as placas tectônicas se movem umas contra as outras, e algumas dessas bactérias se alimentam desses gases também. Os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água, são criaturas microscópicas que podem viver e se desenvolver em condições extremas. Você pode encontrá-los em vulcões, geleiras congeladas e até mesmo no vazio do espaço, o que significa que algumas formas de vida podem realmente existir em Ganimedes. Você explica isso para o seu público. Em seguida menciona que não tem informações suficientes para determinar se foi outra civilização ou um fenômeno natural que produziu o som. Isso não significa que o fundo dos oceanos gelados de Ganimedes não esteja colaborando com suas próprias criaturas bizarras e estranhas. Pode haver algumas bestas lendárias como o Kraken ou o Leviatã lá, ou um estranho peixe brilhante com 2 cabeças, ou ainda com tentáculos e uma grande barbatana, caranguejos gigantes. As bactérias podem ser tão variadas quanto as nossas. As plantas, se houver, precisam ser fortes o suficiente para sobreviver a temperaturas abaixo de 0.
Os animais da maior lua de Júpiter podem ser tão grandes quanto nossas baleias azuis ou tão minúsculos quanto o plâncton. Após a entrevista, você volta ao laboratório para examinar as gravações mais uma vez. No caminho para casa, vê cartazes com sua imagem e legendas como "Não estamos sós?" Ei, você se tornou uma celebridade. Muitas pessoas tiram fotos suas. Outras emissoras o chamam para dar mais entrevistas. Algumas revistas científicas até querem colocá-lo na capa como a pessoa do ano. Cada vez que vai para o trabalho, espera que o som apareça novamente, mas nada. Você envia um sinal da sonda Juno, tentando fazer algum tipo de contato com o que quer que produza o som, nada. Naquela noite apaga na sua mesa mais uma vez. Um momento eureka o acorda no meio da noite. Pode ser que tenha algo que você tenha perdido? Então, faz os cálculos novamente e percebe que a resposta estava na sua frente o tempo todo. Não foi outra civilização que produziu o som. A fonte foram os elétrons. Cada planeta produz seu próprio som. Ele se forma quando partículas carregadas do vento solar e da magnetosfera do planeta interagem umas com as outras. Foi o que aconteceu em Ganimedes. Os elétrons no seu campo magnético, onde a sonda captou o sinal, estavam agindo de forma mais estranha do que o normal. E isso amplificou algumas frequências irregulares. Você fica constrangido e passa o resto da noite dando telefonemas, contando as novidades para sua equipe. A emissora que o entrevistou divulga um comunicado. Eles explicam que outras civilizações não estão tentando nos contatar. Você se recosta em sua mesa, esperando a próxima grande coisa acontecer. Europa é outra das luas de Júpiter que pode ter vida. Ela é formada por um núcleo de ferro, um manto e um oceano salgado, com o dobro do volume de todos os oceanos da Terra. E assim como Ganimedes, o oceano se encontra sob uma crosta de gelo de água. Os cientistas afirmam que pode até haver vulcões ativos lá. E algumas bactérias existentes podem viver ali também. Com água suficiente, certos produtos químicos e uma fonte de energia, Europa poderia produzir vida. Mas é improvável que encontremos algo além de minúsculos micróbios. Milhares de naves espaciais estranhas entram sorrateiramente no espaço aéreo terrestre. Elas descem ao nosso planeta e voam pelas cidades, causando enorme caos. De repente, a porta da maior nave se abre e uma estranha criatura sai. Ela tenta copiar nossa linguagem e diz que eles vieram de uma estrela distante, a Próxima Centauri. Algo assim pode acontecer porque os cientistas recentemente captaram um estranho sinal de rádio dessa estrela. A Próxima Centauri é a estrela mais próxima do nosso sistema solar. Fica a apenas 4,2 anos-luz de distância. Isso significa que um feixe de luz que se origina nessa estrela chega à Terra em 4,2 anos. Isso é também 270 mil vezes a distância da Terra ao Sol. A própria estrela Próxima Centauri é muito pálida para vermos a olho nu no céu noturno, mas seu sistema esconde um pequeno segredo. Vamos voar para lá e dar uma olhada mais de perto. Então, aqui está essa anã vermelha. É 7 vezes menor que o Sol e 8 vezes mais leve. A Próxima Centauri é 1,5 vezes maior que Júpiter e quase 150 vezes mais pesada. Mas o que estamos procurando está um pouco mais longe. Este é o Próxima Centauri B, um planeta semelhante à Terra. É apenas 10% maior que a Terra e está na zona habitável da estrela. É a distância perfeita, não muito longe e nem muito perto dela. Então, a temperatura também não é muito alta e nem muito baixa lá. A água, se existir naquele planeta, pode estar em estado líquido, e assim a vida pode sobreviver e evoluir lá. Talvez tenha se desenvolvido o suficiente para nos enviar o sinal que recebemos. Um sinal de rádio é basicamente ondas. Elas têm uma certa frequência e comprimento, e sempre podemos discernir um sinal artificial de um gerado naturalmente. O sinal que captamos do Próxima Centauri B tinha uma frequência de 982 MHz. O rádio comum que ouvimos na cozinha ou no carro capta sinais em torno de 100 MHz. É por isso que os cientistas concluíram que o sinal foi criado artificialmente. Esse tipo de sinal pode ser uma forma de comunicação entre os mundos desenvolvidos. Se essa é realmente uma mensagem de uma civilização do espaço sideral, devemos ser capazes de decodificá-la. Para isso, qualquer civilização deve usar o método mais simples de criptografia. Por exemplo, a Terra já enviou um sinal de rádio para o espaço. Foi a mensagem de Arecibo. Essa mensagem consiste em 1679 dígitos. É um retângulo de 23 por 73 quadrados que tem informações sobre nossa civilização codificadas usando um código binário. Na parte superior do retângulo há um sistema de números que usamos. Eles estão marcados em branco.
Essa coisa roxa é a chave para ler a parte seguinte da mensagem. Os números atômicos dos elementos como hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo estão codificados nessa chave. Estes são os elementos-chave que podem começar a vida. Se aqueles que receberem esse sinal puderem entender os números e a chave, poderão ler a próxima parte da mensagem. Essas coisas verdes são os blocos de construção da nossa cadeia de DNA. E bem na parte inferior está a própria cadeia de DNA. O retângulo branco indica o número de pares desses blocos de construção, e as espirais azuis mostram a forma de uma cadeia de DNA. E então vemos a própria silhueta humana. O objeto branco e azul à sua esquerda é um número codificado da nossa altura média. O ser humano em si é desenhado aqui nas extremidades da fita de DNA para que a civilização do espaço sideral possa entender como somos. E o retângulo branco à direita do esboço humano é o número da população da Terra no momento da mensagem, 4,2 milhões em 1974, quase metade do número que temos agora. A parte seguinte é um desenho do nosso sistema solar. O grande quadrado amarelo é o Sol. Então vem todos os planetas do nosso sistema, incluindo Plutão. Naquela época, costumava ser considerado um planeta. A Terra está um pouco deslocada aqui para que a civilização do espaço sideral possa entender de onde essa mensagem está vindo. E o último desenho é o observatório do qual essa mensagem foi enviada para o espaço. Esse sinal está agora a caminho do aglomerado estelar M13, a 25 mil anos-luz de distância da Terra. Então, não chegará lá por mais 25 mil anos. E precisaremos de outros 25 mil para obter uma resposta se realmente houver alguém do outro lado que possa receber o sinal. Se o sinal da Próxima Centauri também for uma mensagem, precisaremos de tempo para decodificar. Então, vamos usar a nossa máquina de computação superpoderosa e esperar pelo resultado. Mas esse não é o primeiro sinal misterioso que já captamos na Terra. Os cientistas gravaram um sinal de uau incomum em 1977. Eles supunham que tenha vindo de algum lugar na constelação de Sagitário. O telescópio captou o sinal desconhecido por impressionantes 72 segundos. Mais tarde, um cientista que olhou para a impressão do sinal concluiu que era um sinal artificial. Ele escreveu uau na impressão como sua reação. As observações e estudos que se seguiram não conseguiram captar esse sinal novamente. Algumas teorias disseram que esse sinal veio de uma nave espacial celestial voando. Ela voou para longe e não conseguimos mais detectar o sinal. Mas muito provavelmente esse sinal foi criado na Terra. Foi direcionado para cima, mas refletido em um objeto em alta altitude. Poderia ter sido um avião, um satélite ou detritos espaciais orbitando nosso planeta. E assim, esse sinal foi captado pelo telescópio. E por ser feito pelo homem, todas as suas características, como comprimento de onda e frequência, poderiam ter confundido os cientistas. Em 2017, os cientistas registraram uma erupção na Próxima Centauri. O brilho da estrela aumentou 1000 vezes em apenas 10 segundos. Antes disso, houve outra erupção lá mais fraca, mas que durou cerca de 2 minutos. Com essas erupções, a Próxima Centauri emitiu enormes quantidades de radiação. Mesmo que houvesse vida no planeta companheiro da estrela, essas erupções provavelmente a teriam destruído. Os ventos estelares teriam simplesmente soprado a atmosfera do planeta e deixado a sua superfície sem vida. No geral, o planeta Próxima Centauri B recebe 60 vezes mais radiação de alta energia e 400 vezes mais radiação de raios-x do que a Terra. Os cientistas concluíram que a probabilidade de vida aqui é de 1 em 100 milhões. E embora ainda não saibamos ao certo se o sinal era artificial ou natural, o cenário de várias naves espaciais chegando à Terra provavelmente é impossível. Nosso único método de busca por civilizações no espaço sideral é usar ondas de rádio. Elas são como um barulho alto que se afasta do nosso planeta em diferentes direções na velocidade da luz. O principal problema aqui são as distâncias gigantescas. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem 100 mil anos-luz de largura. Suponhamos que haja vida do outro lado. Se enviarmos um sinal de rádio para eles, ele não chegará ao suposto planeta por 100 mil anos, e não teremos uma resposta por outros 100 mil anos. É o mesmo se alguém quiser entrar em contato conosco. Não aprendemos a criar e receber sinais de rádio até o século XIX. Se uma civilização estivesse se desenvolvendo ao mesmo tempo que nós em algum lugar da Via Láctea e inventasse o rádio, não receberemos o seu sinal por vários milênios. Além disso, o ruído do rádio do nosso planeta está começando a desaparecer. Usamos Bluetooth, fibra ótica, TV a cabo. Então, em cerca de 100 anos, não seremos mais visíveis para outros mundos. Ou pior ainda,
E se houvesse uma civilização do espaço sideral em algum lugar que estivesse enviando sinais para o espaço? Os sinais chegariam ao nosso planeta, mas ainda não teríamos a tecnologia para captá-los. O mundo que estava enviando o sinal evoluiu e o sinal desapareceu. Poderíamos ter captado aqueles restos das ondas de rádio que estavam se movendo pelo universo, mas montamos as antenas tarde demais. Existem cerca de 2 trilhões de galáxias no universo. Cada uma delas contém bilhões e trilhões de estrelas semelhantes ao nosso Sol. Talvez haja um planeta perto de uma delas que se pareça com o nosso. A vida pode estar florescendo lá, e essa civilização do espaço sideral, assim como nós, está olhando através de telescópios e tem a esperança de captar o sinal de rádio de um planeta desconhecido. Se a teoria do multiverso estiver correta, o nosso não é o único universo que existe. O que é tão interessante quanto assustador, certo? Nem todo cientista está de acordo com esse conceito alucinante. E sejamos honestos, a ideia de realmente fazer contato com esses universos paralelos parece tão provável quanto ganhar na loteria andando de monociclo. Mas segure-se firme, pois esse estranho conceito não está mais limitado apenas aos domínios da ficção. Acredite ou não, várias teorias científicas de fato apoiam a existência de universos paralelos. E deixa eu te dizer, esse é um tópico que gera um grande debate em grupos científicos. Agora, imagine o seguinte, o universo em que vivemos é incrivelmente vasto. Estamos falando de bilhões, alguns dizem que até trilhões de galáxias girando ao redor, cada uma repleta de um número quase incontável de estrelas. Alguns cérebros que estudam a forma do universo sugerem que seu diâmetro pode chegar a impressionantes 7 bilhões de anos-luz. Outros até argumentam que ele pode ser infinito. Poderia haver mais lá fora do que se vê? Bem, teorias científicas reais estão explorando a possibilidade de existirem universos ao lado, além ou até mesmo espelhando o nosso. Esses conceitos intrigantes de multiversos e mundos paralelos geralmente se entrelaçam com outras ideias científicas mais familiares, como o Big Bang, a teoria das cordas e a mecânica quântica. Para que possamos descobrir o que existe lá fora, temos que confiar nas informações que nos dão um pouco mais de confiança, certo? Vamos retroceder o relógio cósmico a cerca de 13,7 bilhões de anos. Tudo que podemos ver hoje foi esmagado em uma minúscula singularidade. Então, se a teoria do Big Bang for confiável, tudo fez BOOM! O universo inflou a uma velocidade maior que a da luz em todos os lugares em menos de um segundo. A forma como o universo estourou levou alguns pesquisadores inteligentes a ponderar sobre a existência de mais de um universo. Eles questionam se esse crescimento repentino terminou em todos os lugares ao mesmo tempo. Embora a expansão tenha cessado por tudo que podemos ver da Terra há 13,8 bilhões de anos, a inflação cósmica pode ainda estar em andamento em alguns outros cantos misteriosos. Alguns físicos teóricos dizem que quando a inflação termina em um lugar, um novo universo balão se forma. Mas aqui está o problema. Você não pode simplesmente pular de uma bolha para outra, como um turista intergaláctico. Esses universos bolha estão se expandindo indefinidamente e suas bordas estão se afastando de nós mais rápido do que a luz pode viajar. E é aqui que as coisas ficam ainda mais confusas. Digamos que, de alguma forma, consigamos chegar ao limite do nosso balão local e encontrar o próximo universo. Bem, esses mesmos físicos teóricos mencionam que o universo vizinho poderia ser um jogo totalmente diferente. Ele pode ter leis da física completamente diferentes, o que o torna um lugar bizarro para nós. Seguindo a mesma ideia, alguns dizem que, nesse vasto multiverso de universos bolha, pode haver outras formas de vida como nós. O problema é que estamos nos afastando delas a cada momento, e nossos caminhos nunca se cruzarão. Outros pesquisadores superinteligentes estão tentando conectar universos paralelos com a mecânica quântica. A mecânica quântica é basicamente a matemática sofisticada por trás de partículas minúsculas. De acordo com ela, essas partículas podem existir em vários estados ao mesmo tempo. Eles chamam isso de função de onda, que contém todas as opções malucas. Mas aqui está o problema. Quando observamos essas partículas, vemos apenas um resultado. É como se o universo ficasse brincando de esconde-esconde conosco. Há uma teoria chamada de teoria dos muitos mundos que diz que, sempre que observamos um resultado, surge outro universo onde um resultado diferente se torna real. É como se o nosso universo agisse como uma árvore gigante, constantemente se ramificando em inúmeras versões de si mesmo.
No entanto, esses universos alternativos não podem se misturar, de modo que você nem saberia se há um monte de outros vocês vivendo vidas ligeiramente ou totalmente diferentes. Essa teoria de muitos mundos é bastante ousada e um pouco difícil de provar ou refutar. E isso não é bom para a ciência, pois os cientistas adoram testar e experimentar suas ideias. Mas se há espaço infinito lá fora, por que não haveria universos infinitos também? Tente imaginar o universo como esse gigantesco playground cósmico. Alguns especialistas acreditam que se ele de fato não tem fim, então há apenas um número limitado de maneiras pelas quais seus blocos de construção podem se organizar. Eventualmente, eles terão que repetir certos padrões. Se isso for verdade, então pode ser possível que, em algum lugar lá fora, haja outra versão sua vivendo exatamente a mesma vida, até mesmo o que você comeu no almoço de ontem. Será que já tivemos alguma prova desses supostos universos paralelos? Bem, alguns dizem que sim. Você já ouviu a história do Homem Misterioso de Taured? É a história de um homem que foi parar em um aeroporto japonês dizendo que era de um país totalmente desconhecido chamado Taured. Algumas pessoas acham que isso é uma prova de viagem no tempo, enquanto outras acreditam que é uma evidência de que ele veio de um universo completamente diferente. Por mais que você queira acreditar que a história seja real, a parte complicada é esse lugar, Taured. Há um motivo pela qual você nunca ouviu falar dele. Não há nenhum Taured para ser encontrado, seja nos dias de hoje ou na década de 1950, quando esse suposto incidente aconteceu. Após o incidente no aeroporto, o homem simplesmente desapareceu no ar um dia depois de chegar ao Japão. Puf! Desapareceu para sempre. Vamos voltar àquele fatídico dia de julho de 1954, quando o homem de Taured supostamente aterrissou em Tóquio. As descrições o descrevem como um homem barbudo que fala francês. Nada muito estranho até agora, certo? Dependendo de quem está contando a história, as coisas começam a divergir um pouco. Em uma versão, quando o homem entrega seu passaporte para ser carimbado, os olhos do oficial japonês se arregalam. Embora o passaporte parecesse legítimo, o país listado como Taured não é reconhecido por ninguém, incluindo o oficial e outros funcionários. Naturalmente, eles levam nosso visitante de Taured para uma pequena sessão de perguntas e respostas. Em outra versão, o homem diz diretamente ao policial que é de Taured e lhe mostra o passaporte quando ele não acredita. Nosso homem de Taured começa então a tentar convencer os oficiais de que sua terra natal era verdadeira. De acordo com ele, Taured ficava confortavelmente entre a França e a Espanha e teria existido por cerca de 1000 anos. Para provar seu ponto de vista, ele até aponta a área em um mapa que corresponde ao Principado de Andorra. Obviamente, as coisas tomaram um rumo misterioso. Os policiais decidiram manter o homem sob custódia, suspeitando que ele poderia estar tramando algo ruim. Eles o colocaram em um hotel próximo para passar a noite, mas não sem antes colocar 2 pessoas do lado de fora do quarto para ficar de olho nas coisas. Você consegue adivinhar o que acontece em seguida? Por favor, rufem os tambores. Quando os policiais apareceram na manhã seguinte, prontos para continuar a investigação, o homem havia desaparecido sem deixar vestígios, nem um sinal de fuga, e para tornar as coisas ainda mais intrigantes, todos os seus documentos pessoais também desapareceram magicamente. E se o homem de Taured fosse um viajante do tempo ou um aventureiro intergaláctico? Alguns chegaram a se aprofundar nos domínios da ficção científica para explicar esse evento bizarro. E você não vai acreditar no número de pessoas na internet que se agarraram a ele como evidência de realidades alternativas. Uma das ideias mais estranhas sugere que o homem acidentalmente tropeçou em uma dimensão paralela e acabou no aeroporto japonês. Nesse universo paralelo, existe uma terra igual à nossa, mas em vez de Andorra, eles a chamam de Taured. Outra ideia que circula é que o homem era um viajante do tempo vindo do futuro. Lamento informá-lo, mas a explicação mais razoável para toda a história do homem de Taured é que a imaginação de alguém foi a loucura. Como há muitas versões da mesma história, é provável que as pessoas continuem acrescentando detalhes ultrajantes ao caso, para torná-lo mais sensacionalista. A história toda simplesmente se transformou em uma lenda urbana e há pouca ou nenhuma razão para acreditar que já vimos um viajante do tempo ou um caroneiro intergaláctico aqui mesmo na Terra. Já faz mais de um ano que o telescópio James Webb, que levou mais de 20 anos para ser concluído, foi lançado. E em um período relativamente curto, o equipamento ultramoderno e mais poderoso da história já fez muitas descobertas. Ao observar o universo no comprimento de onda do infravermelho, o James Webb nos permite ver coisas que nenhum outro telescópio jamais mostrou. O principal objetivo desse incrível equipamento é estudar a formação de galáxias e estrelas que surgiram no princípio do universo. Por exemplo, observe a nebulosa mais próxima de nós, uma região do espaço onde nascem novas estrelas.
A NASA compartilhou uma imagem do telescópio James Webb que mostra uma pequena região de formação de estrelas. Se você olhar para a imagem com atenção, verá jatos saindo de estrelas infantis. Ao redor delas, nuvens de poeira cósmica de diferentes cores estão colidindo umas com as outras. A visão é fascinante. A poeira vermelha é composta de hidrogênio molecular. Você também pode notar que algumas estrelas têm algo parecido com sombras. Elas indicam a criação do que mais tarde se tornará um planeta. À primeira vista, a imagem pode parecer caótica, mas os astrônomos afirmam que se trata de uma nebulosa relativamente pequena e silenciosa em comparação com outras. Muitas estrelas jovens têm tamanho semelhante ao do nosso Sol ou um pouco menor. A foto em si foi tirada com a ajuda da câmera de infravermelho do telescópio James Webb. Chamada de NIRCam, é a câmera principal do observatório, que captura imagens do cosmos em duas faixas diferentes de infravermelho. Outra descoberta surpreendente feita pelo telescópio Webb foram as moléculas de fumaça em uma galáxia distante. É a primeira vez que tais moléculas são descobertas tão longe do nosso planeta. A galáxia em questão está a 12,3 bilhões de anos-luz de distância da Terra. É provável que ela tenha se formado cerca de 1,5 bilhão de anos após o Big Bang. Apesar da enorme distância entre a galáxia e o nosso planeta, os cientistas conseguiram detectar compostos químicos encontrados na fuligem ou na fumaça. E isso é muito importante, pois fez com que o registro de detecção de moléculas semelhantes e complexas retrocedesse em cerca de 1 bilhão de anos. Ele conseguiu fazer essa descoberta apesar do fato de o espectrômetro necessário para as medições não ter funcionado plenamente após ter sofrido uma degradação repentina e surpreendente. O telescópio James Webb também ajudou a aumentar nossa compreensão dos exoplanetas, que são os planetas que orbitam outras estrelas que não sejam o nosso Sol. No início de 2013, o observatório detectou seu primeiro exoplaneta. Ele está localizado a 41 anos-luz de distância da Terra e tem aproximadamente o mesmo tamanho da Terra. De acordo com a NASA, atualmente o James Webb é o único telescópio em operação capaz de categorizar a atmosfera de exoplanetas do tamanho da Terra. A equipe de pesquisa por trás da descoberta acredita que esses resultados destacam a precisão do telescópio. Eles esperam que isso nos ajude a localizar muitos outros exoplanetas rochosos que talvez possamos colonizar no futuro. Embora à primeira vista possa parecer que o universo é bastante vazio, ele é na verdade um lugar muito movimentado. E o Webb tem todos os instrumentos necessários para ver todos os tipos de eventos cósmicos que estão acontecendo lá fora. Basta olhar para esta imagem da WR-124. É uma estrela à beira de sua morte explosiva. Na imagem, a estrela está prestes a se transformar em supernova. Isso acontece quando uma estrela esgota seu combustível e explode no final de seu ciclo de vida, liberando uma nuvem gigante de poeira espacial e gás quente no espaço. A estrela capturada pelo telescópio Webb estava no estágio Wolf-Rayet de sua vida. Esse é um período em que uma estrela está se desprendendo de suas camadas externas antes de se transformar em supernova. A próxima descoberta surpreendente feita pelo telescópio Webb é um híbrido de estrela e planeta com nuvens muito estranhas. Esse mundo bizarro chamado VHS 1256b é, na verdade, uma estrela anã marrom. Elas são maiores que os planetas, mas muito pequenas para serem classificadas como estrelas. Elas emitem alguma luz própria e são bastante quentes, mas sua massa simplesmente não é suficiente para fundir hidrogênio em hélio, como fazem as estrelas de pleno direito. Os corpos espaciais desse tipo não são realmente marrons. Eles ocorrem em uma grande variedade de cores, mas a maioria deles é invisível ao olho humano. O que podemos ver é a luz que eles emitem, e para nós ela parece ser laranja escuro ou magenta. A anã marrom descoberta pelo telescópio James Webb tem quase 20 vezes o tamanho de Júpiter. Ela orbita duas estrelas anãs vermelhas, e para completar uma órbita precisa de mais de 10 mil anos. Os astrônomos descobriram esse exoplaneta incomum pela primeira vez em 2016, mas naquela época ele não foi classificado como uma anã marrom e, portanto, eles não conseguiram explicar seu intrigante brilho avermelhado. Agora, graças ao telescópio James Webb, se sabe a origem do objeto espacial. Enfim, voltemos às nuvens. Como você sabe, as nuvens na Terra são feitas de vapor de água, mas as das anãs marrom são diferentes. Elas parecem ser feitas de areia. Parece a boa e velha areia da Terra, mas na verdade não é. Essas nuvens são feitas de minúsculas partículas de silicato. Outra descoberta recente envolve várias galáxias grandes que, segundo os cientistas, nasceram pouco tempo depois do Big Bang.
Elas não deveriam estar lá e ninguém esperava encontrá-las, mas o telescópio espacial James Webb as detectou. Essas galáxias tão maciças quanto a nossa Via Láctea estão repletas de estrelas vermelhas maduras. Os astrônomos analisaram a luz que vem delas e estimaram sua idade, de 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang. Isso significa que elas surgiram quando o nosso universo era muito jovem, quase um bebê. Mas a coisa mais bizarra sobre essas galáxias é seu enorme tamanho e a idade das estrelas que nelas habitam. Os dados recebidos pelo telescópio não coincidem com as ideias existentes sobre como era o universo e como ele evoluiu em seus primeiros anos. Eles também não coincidem com as observações anteriores feitas pelo Hubble. E aqui, o telescópio Webb capturou uma região distante do espaço com detalhes sem precedentes. Essa seção espacial é conhecida como aglomerado de Pandora. Na imagem, você pode ver 3 aglomerados maciços de galáxias se unindo e formando um superaglomerado. A massa combinada desses aglomerados atua como uma poderosa lente gravitacional, e graças a esse efeito de ampliação natural, os cientistas podem ver outras galáxias na região. Os astrônomos afirmam que a imagem mais recente do aglomerado de Pandora é mais forte e mais profunda do que jamais viram. O telescópio James Webb também conseguiu detectar milhares de estrelas jovens nunca antes vistas na nebulosa da Tarântula. Essa formação espacial recebeu esse apelido devido à aparência de filamentos de poeira vistos em imagens anteriores. É a maior região de formação de estrelas do grupo local, que incluiu as galáxias mais próximas da Via Láctea. As imagens do telescópio Webb ajudaram a esclarecer a composição da nebulosa da Tarântula. O telescópio também detectou protoestrelas, estrelas infantis em processo de ganho de massa. Os astrônomos esperam que essas protoestrelas acabem se formando e moldando ainda mais a nebulosa. Entre outras descobertas feitas pelo telescópio James Webb, podemos ver o nascimento de 50 estrelas distantes. Algumas delas alimentam discos protoplanetários, que mais tarde poderão formar sistemas solares a anos-luz de distância do nosso. Aqui está mais uma imagem desse telescópio. É possível ver um buraco negro supermassivo que tem uma massa de 9 bilhões de sóis. Ele é tão gigantesco e antigo que os cientistas estão tendo dificuldades para explicar sua existência. Os astrônomos também descobriram um anel distante de poeira, rocha e gás que contém uma substância química chamada cátion metil. Ele é conhecido como um bloco de construção molecular da vida e é responsável pela maior parte do material orgânico em nosso planeta. O telescópio James Webb ajudou os pesquisadores a verem poderosas tempestades de areia em um planeta a 378 trilhões de quilômetros de distância. Os astrônomos ficaram felizes ao descobrir esse baú do tesouro de inúmeras partículas minúsculas de areia. Agora olhe para isso. Você reconhece essa imagem? Esses são os chamados pilares da criação. Mas essa nova visão nos mostra como essa região empoeirada é de fato salpicada de estrelas. Você pode comparar a nova foto com a que foi tirada pelo Hubble em 2014. Essa é uma prova surpreendente do progresso científico. As viagens espaciais evoluíram muito desde que o Sputnik foi lançado em órbita em 1957. Desde então, enviamos humanos à Lua, montamos a Estação Espacial Internacional e até enviamos naves espaciais robóticas para explorar outros planetas. Mas ainda há muito mais a ser descoberto e alcançado no espaço. Então, quais são os nossos planos atuais? Que tecnologias estamos desenvolvendo agora e o que aguarda a humanidade nos próximos 100 anos? Bora descobrir? Em primeiro lugar, inteligência artificial. Fato curioso, meu professor de História do ensino médio afirmou que era isso que eu tinha de acordo com as minhas notas nos exames. No momento, a humanidade está ativamente engajada no desenvolvimento da inteligência artificial. E já fizemos vários avanços nessa área. Com a ajuda da IA, poderemos explorar o cosmos como nunca antes. Pense nisso, a IA pode automatizar e otimizar tarefas como o planejamento de missão e análise de dados. Agora, os astronautas humanos podem se concentrar em coisas mais importantes, como procurar astronautas não humanos. Além disso, a IA pode controlar e operar naves espaciais remotamente, reduzindo a necessidade de missões humanas arriscadas. E isso não é tudo. Essa tecnologia superinteligente também pode oferecer perspectivas e percepções exclusivas que os humanos talvez não tenham imaginado. Por exemplo, telescópios com tecnologia de IA podem escanear os céus e acabar encontrando objetos celestes que os humanos podem não ter visto. A IA também pode nos ajudar a entender os dados coletados pelas sondas espaciais.
Em resumo, o uso da inteligência artificial na exploração espacial nos ajudará a aprender mais sobre o cosmos e tornará a exploração mais eficiente e econômica. E isso não é a única coisa que nos ajudará a conquistar o espaço. Agora vamos falar de foguetes reutilizáveis. Já se foi o tempo dos foguetes de uso único. Atualmente, os foguetes reutilizáveis estão dominando o setor espacial. Eles não apenas economizam dinheiro, mas também tornam as viagens espaciais mais acessíveis a uma gama maior de pessoas e organizações. Até o momento, a empresa SpaceX criou vários foguetes reutilizáveis, como o Falcon 9 e o Falcon Heavy. Eles concluíram muitas missões bem-sucedidas para a Estação Espacial Internacional e além. A Blue Origin também fez grandes progressos na tecnologia de foguetes reutilizáveis com o New Shepard. Ela está até planejando levar clientes pagantes em viagens ao espaço em breve. Muito bem, então essas tecnologias interessantes nos ajudarão a chegar lá em cima. Mas o que faremos depois? Agora vamos passar para a construção de assentamentos fora da Terra. Colonização espacial, aqui vamos nós! A possibilidade de estabelecer colônias em outros planetas como Marte é um sonho que tem cativado os seres humanos há décadas. E agora finalmente está ao nosso alcance. Mas antes de começarmos a fazer as malas, há alguns obstáculos que precisamos superar. Para começar, chegar a Marte não é tarefa fácil. É uma longa jornada que pode levar meses, se não anos. Portanto, primeiro precisamos descobrir como manter os seres humanos vivos e saudáveis durante a viagem. E quando chegarmos lá, enfrentaremos ainda mais desafios. A radiação severa e as flutuações extremas de temperatura são apenas alguns exemplos. Viver e trabalhar no espaço também não é fácil. Precisamos nos certificar de que todos tenham o que precisam para sobreviver. Não é como se você pudesse simplesmente ir ao supermercado para comprar suprimentos. Portanto, teremos que construir sistemas para fornecer alimentos e água, criar meios de transporte avançados e manter tudo isso em boas condições de alguma forma. Por fim, não vamos nos esquecer do mais importante, o dinheiro. Construir e manter uma colônia além da Terra não é pouca coisa, e serão necessários muitos recursos e cooperação para que isso aconteça. Mas ainda há grandes benefícios em viver no espaço. Isso abre muitas oportunidades para pesquisa e exploração científica. Poderemos aprender mais sobre o universo e nosso lugar nele. Portanto, nenhum sonho é grande demais. Embora seja um grande desafio, tem o potencial de ser realmente recompensador para a humanidade. É por isso que empresas privadas e agências espaciais já estão trabalhando em planos para enviar humanos a Marte e potencialmente até mesmo terraformar o planeta. Na verdade, vamos falar sobre isso. Terraformação, o sonho de transformar um planeta estéril e inóspito em um paraíso habitável. Parece algo saído diretamente de um romance de ficção científica, certo? Bem, acredite ou não, com o uso de tecnologia e recursos avançados, podemos potencialmente transformar desertos como Marte em mundos belos, semelhantes à Terra. Mas aqui também temos alguns obstáculos a superar primeiro. A terraformação não é exatamente um processo rápido. Seria necessário muito tempo e recursos para fazer qualquer alteração significativa em um planeta. Há também alguns dilemas éticos a serem considerados. Se começarmos a tentar mudar o ecossistema marciano, poderemos acabar com todas as formas de vida existentes. Imagine se alguém fizesse isso conosco. Na verdade, estamos fazendo isso com nós mesmos. E por fim, há o custo. A terraformação seria uma grande despesa, e não está claro quem pagaria a conta. Provavelmente seria necessária a cooperação de vários países e organizações. Mas mesmo com todos esses desafios, essa ainda é uma perspectiva empolgante. Quem sabe, talvez um dia possamos transformar Marte no melhor local de férias. E isso é só o começo, porque não vamos parar em Marte. Nosso próximo objetivo são os asteroides e outros corpos celestes. Imagine o seguinte, você está flutuando em seu traje espacial, minerando um asteroide em busca de recursos extremamente valiosos. Você encontra ouro, ou melhor, um veio brilhante de platina e volta para a Terra para vendê-lo por uma fortuna. E com o dinheiro, você financia ainda mais expedições de mineração espacial, tornando-se o maior magnata do espaço. Mas falando sério, a mineração espacial poderia ser um divisor de águas para a exploração espacial e a economia. Imagine ser capaz de extrair água de asteroides para sustentar assentamentos humanos em outros planetas, ou minerar minerais raros para usarem em indústrias de alta tecnologia na Terra. Os benefícios econômicos podem ser enormes. É claro que também há desafios a serem superados. Precisaremos descobrir como extrair recursos de asteroides de forma segura e sustentável. Também precisamos nos certificar de que a mineração espacial seja feita de forma ética e justa.
Mas quando lidarmos com tudo isso, nossas vidas mudarão para sempre. Portanto, vamos ao trabalho. Mas quando tivermos minerado tudo, o que nos espera depois? Por exemplo, o que está além do nosso sistema solar? Viagens interestelares e a busca por vida. Já fizemos algumas descobertas incríveis em nossa busca por vida extraterrestre. Por exemplo, as sondas Viking da NASA e a espaçonave Galileu nos deram algumas pistas sobre vida extraterrestre. Além disso, em 2022, encontramos vestígios de matéria orgânica nos antigos lagos marcianos. Ainda não temos certeza, mas talvez Marte já tenha sido tão próspero quanto a Terra. Mas todos nós sabemos que a verdadeira emoção está além do nosso sistema solar. Os cientistas já encontraram milhares de outros exoplanetas distantes, e alguns deles estão na zona habitável de suas estrelas, o que significa que poderiam suportar vida. Portanto, nosso próximo passo é enviar sondas ou até mesmo seres humanos para lá. Imagine ser a primeira pessoa a pisar em outro planeta, descobrindo vida microbiana ou talvez até mesmo uma civilização mais avançada. Isso é coisa de outro mundo. E talvez um dia viajar para outro sistema estelar será como uma viagem de carro comum. Só que em vez de uma minivan, você estará em uma nave espacial. E em vez de parar em um ponto de descanso, você vai parar em um novo planeta. Parece incrível, não é? No momento, há algumas ideias sobre como podemos tornar a viagem interestelar uma realidade. Uma possibilidade é o uso de buracos de minhoca. Esses túneis hipotéticos no espaço-tempo poderiam nos permitir viajar grandes distâncias em um curto espaço de tempo. É como pegar um atalho, só que em vez de atravessar o quintal de alguém, você está atravessando o tecido do universo. Muito louco, não é? Outra opção é a propulsão da antimatéria. Isso envolve o uso de antimatéria, que é a carga oposta da nossa matéria regular, como combustível para uma espaçonave. Quando entra em contato com a matéria comum, ela libera uma enorme quantidade de energia. Imagine o tanque de gasolina do seu carro sendo abastecido com antimatéria em vez de gasolina. Com certeza será uma viagem poderosa. É claro que ainda há muitos desafios a serem superados antes que possamos tornar as viagens interestelares uma realidade. Mas vamos torcer para que um dia todos nós possamos fazer as malas e embarcar em uma nave espacial para uma viagem às estrelas. De qualquer forma, o futuro das viagens espaciais parece brilhante. Com todos esses avanços tecnológicos, estamos animados para ver as façanhas de exploração que o futuro nos reserva.